Bom dia, pessoal. Ricardo Ribeiro, analista político da MCM Consultores, falando. O deputado João Roma vai entrar daqui a pouco, com alguma dificuldade aí de conexão. Então, vamos começar aqui com o nosso bate-papo aí sobre o tema de hoje do call, que é a retomada da agenda de reformas do Congresso, enquanto a gente espera o deputado João Roma, que deve, como eu disse, entrar daqui a pouco. Bom, a situação política, macropolítica do país melhorou consideravelmente a partir do momento que o presidente Bolsonaro adotou uma postura mais comedida na relação com os demais poderes. Isso foi essencial para possibilitar que chegássemos à situação atual, que é, digamos assim, de ensaio para a retomada da agenda de discussões de reformas que tinha sido deixada de lado por causa da pandemia. A principal matéria em discussão nesse momento, como todos sabem, é a reforma tributária. Segundo apurações que a gente fez em Brasília e segundo o noticiário também, o ambiente em relação no Congresso, em relação à discussão da reforma tributária, melhorou bastante, de um mês, 2 meses para cá. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está muito empenhado no trabalho para viabilização da aprovação da reforma tributária, pelo menos na Câmara dos Deputados neste ano. Então, existe digamos assim, existem pré-condições favoráveis a que a matéria avance na Câmara dos Deputados. Porém, ainda muitos obstáculos a serem enfrentados e, segundo entendo, do meu ponto de vista, a maior dificuldade é uma dificuldade importante, que é a divergência entre posições do Rodrigo Maia e do ministro Paulo Guedes em relação ao desenho da reforma tributária. Para começo de conversa, o governo acredita que a reforma tributária só será viável se for feita por etapas, né? Então, aquela ideia que o Guilherme Afif Domingues tem defendido muito, que se precisa fatiar a reforma para que ela possa encontrar viabilidade da aprovação política, e o contrapartida do Rodrigo Maia, e eu diria, acho que essa é uma posição majoritária no Congresso, pelo menos na Câmara, de que o melhor é fazer tudo de uma vez, é abordar o tema da reforma tributária de maneira integrada, toda ela ao mesmo tempo. E em segundo lugar, também uma outra divergência importante, a questão da criação de um novo imposto semelhante à CPMF. O ministro Paulo Guedes insiste nessa ideia, acho que conseguiu até avançar um pouco na construção de uma situação mais favorável à discussão de um imposto semelhante à CPMF, tem hoje o apoio do setor de serviços, e também conseguiu articular a ideia de que a CPMF, a nova CPMF, é condição necessária para que ocorra uma desoneração da folha de pagamentos, uma desoneração mais ampla da folha de pagamentos, porém, as resistências à CPMF, a nova CPMF, ainda são muito amplas, e começa principalmente pela postura do Rodrigo Maia, que não arredou nem 1 centímetro em relação à sua rejeição à CPMF. Há acho que uma maneira aí possível da gente analisar
esses movimentos do Paulo Guedes e da área econômica em relação à reforma tributária, em relação ao CPMF, acho que não é de todo absurdo pensar que o Paulo Guedes pode estar querendo, digamos assim, enrolar um pouco o meio de campo da discussão da reforma tributária, a fim de esperar o próximo ano, quando o Rodrigo Maia não estará mais na presidência da Câmara, e com isso ter uma chance maior de emplacar a CPMF. Bom, além da questão da reforma tributária, o assunto dos últimos dias, e eu diria, principalmente de ontem e hoje, é a questão da possibilidade de haver alguma flexibilização do teto de gastos. Esse é um tema que eu pretendo também discutir com o deputado João Roma. Vimos ontem aí o que o Paulo Guedes chamou aí de debandada na área econômica, e o Paulo Guedes, nitidamente ontem, colocou, se pronunciou num tom aí de cobrança em relação ao presidente Bolsonaro, sobre a postura do governo, do presidente, em relação ao teto de gastos. É visível que uma parte importante do governo, capitaneada neste momento pelo ministro Rogério Marinho, está tentando encontrar maneiras de flexibilizar ou de dar uma driblada, digamos assim, no teto de gastos. O Rogério Marinho provavelmente tem aí nessa estratégia, tem um apoio do núcleo militar do Palácio do Planalto, tem um apoio um pouco mais dissimulado, mas tudo indica que existe esse apoio também por parte do ministro Tarcísio de Freitas, e, no mínimo, contou, até o momento, pelo menos, né, com a complacência do presidente Jair Bolsonaro, que, por enquanto, ainda não enquadrou definitivamente o Rogério Marinho. Os sinais são até opostos, né? Os sinais são de que o presidente Jair Bolsonaro está deixando esse debate correr dentro do governo, a fim de que possa encontrar aí uma maneira de contentar ao mesmo tempo o Paulo Guedes e a parcela do governo, que entende que sem algum espaço aí para abertura de investimento público, ficará complicado a retomada da economia. E, obviamente, o presidente Jair Bolsonaro está preocupado com a reeleição, né? Já um pouco precipitadamente, ainda faltam 2 anos, né? Mas é do jogo político, e tudo indica, ele se sensibiliza também com esse argumento de que será necessário dar um gás, digamos assim, à economia, por intermédio de algum aumento de investimento público, para poder melhorar as suas chances de reeleição. Eu vou pedir para vocês só um instantinho, parece aqui que o deputado vai entrar agora no momento. Deixa eu só... temos aqui. Bom dia, deputado João Roma. Está ouvindo? Agora, perfeito. Bom dia, deputado. Eu estava aqui
Agradeço muito a sua disposição aqui de nos atender. Será um prazer aqui discutir com você as questões aí relacionadas ao ambiente político de Brasília, e principalmente o debate sobre a retomada da agenda de reformas no Congresso. Eu estava aqui passando para os nossos clientes uma visão geral sobre a situação política no momento e comecei a falar da reforma tributária e depois, que eu gostaria de ouvi-lo também, sobre o debate do momento, que é a questão da possibilidade de flexibilização do teto de gastos e outras questões relacionadas à postura do governo, do presidente Jair Bolsonaro, em relação ao posicionamento da área econômica e agenda fiscal. Antes de você começar, deputado, só mais um recado aqui. Pessoal, se vocês quiserem encaminhar perguntas, podem encaminhar aqui pelo chat do Teams. Eu vou fazer aqui o gerenciamento das perguntas. Se eu conseguir passar todas para o deputado, eu farei todas. Caso contrário, eu vou juntando as perguntas para que a gente possa conversar. Bom, então, sem mais delongas, passo a palavra ao deputado João Roma, agradecendo novamente a disponibilidade de participar aqui desse nosso debate. E passo a palavra já endereçando uma pergunta. Queria que você começasse a debater com a gente, abordando a questão da reforma tributária. Qual é a sua percepção, deputado, em relação à possibilidade de a reforma tributária deslanchar neste ano, como é aí o desejo, aí me parece, da maioria dos deputados? Muito obrigado à LCA pela oportunidade desse momento. Muito bom rever um antigo colega de trabalho aqui, o Ricardo. Nós trabalhamos aqui em Brasília, no Bloco C, na época do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, no momento lá que Bresser era o ministro da Reforma. E, portanto, esse já é um tema bem batido, né, e bem explorado, né, especialmente por nós dois, desde aquele período até hoje. Né? De lá para cá, o Brasil passou por uma série de momentos, né, diferentes, né, e algumas providências não foram tomadas naquele caminho do Estado gerencial que pretendíamos, né, e especialmente, né, com um certo fracasso também da Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, né, que foi um grande avanço, mas termina que, ao fim, conseguiu se burlar muito da sua eficácia, né, e especialmente no momento em que vivemos, né, com a total falência, né, se não a total, né, uma grande falência, né, por parte, especialmente, dos entes municipais e estaduais. Né, você vê claramente uma estrutura piramidal às avessas, onde o governo federal, né, em consequência de uma série de quesitos, entre eles o início de uma série de reformas tributárias que, ao final, apenas terminava com um brinde, ou seja, com uma contribuição federal nova, né, e ampliando essa estrutura. E hoje nós vivemos esse cenário, né? Então, vivemos um cenário pós-eleição de Jair Messias Bolsonaro, uma eleição que foi talvez consequência de um sentimento nacional aí, de um certo enfado, né, de uma certa... Parecia que a população estava um pouco encharcada das disfunções do mundo brasiliense, ou seja, das disfunções da política que foram geradas especialmente nessa última década. E, portanto, vivemos um momento com muitas expectativas de mudança, né, de quebra de alguns paradigmas e avanço nesse cenário. Uma coisa que eu acho que salta aos olhos de todos que, de alguma maneira, são um pouco mais aprofundados nessa matéria de relações governamentais, de análise de cenário de mercado, é a característica pouco afável a vivência com a atividade de Estado do atual governo. Não é? Um governo imbuído, inclusive, com ideias muito atraentes, né? Eu mesmo coaduno com a maioria delas,
mas você vê muito pouca familiaridade da equipe atual com o trato, não é, com a burocracia, o trato com a vida real da administração pública. E óbvio que se no mundo atual tomar decisões na iniciativa privada já é tão delicado, né, tem tantas nuances, né, até a forma de falar interfere no resultado de um negócio. Imagine isso numa estrutura arraigada, com funcionários de carreira, não é? Com toda uma liturgia que é preciso saber lidar e é preciso, obviamente, também ter tecnologia para tratar com isso, até para que seja viável, né, para que a gente consiga impulsionar esses avanços. Dentro disso, estamos, portanto, nesse ambiente de reformas, reformas num todo, reformas de Previdência, que tivemos um avanço no ano passado, mas que ainda não é o seu resultado final, para o que demanda, eu acho que é a aspiração da nossa nação. Temos, portanto, na pauta também reforma administrativa e o que há hoje, né, de concreto, né, que está sobre a mesa, é a reforma tributária. Reforma tributária é essa que tem um histórico, né, dentro do nosso Brasil. Eu me lembro, Ricardo, hoje eu tenho 47 anos. Eu me lembro aos 7 anos de idade, na sala da casa do meu avô, que era um político, né, lá em Pernambuco, e ele, reunido com os adultos lá, né, comentava, olha, com o advento agora da Constituição, é crucial que exista a reforma tributária, senão o Brasil vai parar. Né? Está inviabilizado o Brasil. Estamos falando disso há 40 anos atrás. Né? Passaram aí 40 anos e realmente isso, de alguma maneira, tem inviabilizado ao Brasil. Né? Aos poucos, porque parece que o Brasil tem muita caixa, né? Aguenta muita pancada nesse lombo, mas, de alguma maneira, essa estrutura de país que nós vivemos está, sim, aos poucos sendo inviabilizada, né? Dado o que nós temos hoje dessa estrutura administrativa. E você que viveu também um pouco dessa realidade da burocracia de Brasília, Ricardo, sem dúvida nenhuma, uma das melhores burocracias, das mais qualificadas, que tem pessoas de valor, que tem tecnologia, é a burocracia no sentido fazendário. A estrutura de arrecadação do Estado é a melhor, disparadamente, tanto no governo federal quanto no governo dos estados, até mesmo nos municípios. Não é uma pessoa hoje, para passar num concurso, por exemplo, da Receita Federal, ele pode fazer o concurso da NASA, talvez seja mais fácil. Então, você tem grandes talentos, né? Você tem profissionais muito dedicados, tem, portanto, tecnologia, mas o ambiente onde isso está rodando não está mais adequado, porque poderia dar de resultado. Então, ao mesmo tempo que você tem tudo isso, ao mesmo tempo que você tem uma despesa grande, né? Porque, de acordo com os números que me disponibilizaram, quase 3% de tudo que é arrecadado é gasto com a estrutura de arrecadação, ou seja, com as alfândegas, Receita Federal, por aí vai. E mesmo com isso, mesmo com toda essa tecnologia, com esses profissionais capacitados e tudo mais, nós estamos lá no fim da fila, no ranking de eficácia de arrecadação. Então, naturalmente, esse ambiente, portanto, esse sistema que nós hoje vivemos não é o adequado, não está funcionando, está provado. E isso, portanto, tem inviabilizado o Brasil, por quê? Não há como comemorar, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, se o nosso sistema é completamente distinto do que roda hoje em toda a Europa, né? Onde a coisa está funcionando. Então, qualquer iniciativa empresarial que venha se instalar aqui no Brasil, ela já começa frustrada já no início, porque ela vai perder no mínimo 1, 2 anos analisando, tentando entender essas nuances, essas milhares de regulamentações, a diferença de um estado para o outro, não é? Porque as coisas vão artificializando as vocações, inclusive. Você, quando manda lá uma pessoa, vai lá ao Tocantins, eu quero instalar uma planta de tal empresa, faz uma análise se é viável colocar isso lá. A primeira coisa que você vai fazer no Tocantins não é buscar a viabilidade, não é buscar as vocações do Estado perante aquele assunto. Né? Você deveria estar procurando água, energia, mercado consumidor, transporte, né?
segurança, por aí vai. Não, o primeiro item que você vai levar no retorno é dizer, olha, os incentivos fiscais do Estado de Tocantins são tais, portanto, vamos ter uma substituição tributária dessa forma, assim viabiliza mais colocar no Tocantins do que mesmo em São Paulo. Então, essas coisas vão artificializando, né, a nossa forma, né, isso vai entranhando, inclusive, até na nossa mentalidade do empreendedor no Brasil. Então, isso hoje está completamente inadequado e a gente precisa fazer uma mudança. Isso acho que é um ponto comum, acho que todo mundo percebe essa necessidade. Aqui em Brasília, na Câmara, eu acho que da esquerda à direita, né, todos os parlamentares têm caminhado nesse sentido, mas você observa que há até um pacto, Ricardo, que o ano passado era bem colocado, que é o seguinte, olha, o que precisamos mesmo é simplificar essa estrutura tributária. Não vamos nem apertar agora no intuito de diminuir a carga tributária, que é o pretendido. Mas vamos, nesse momento, pactuar aqui para tentar apenas mudar a estrutura, para deixar de ser uma estrutura tão complexa, para ser uma estrutura mais simplificada. Uma vez ela simplificada, isso irá ampliar a eficácia de arrecadação, isso vai gerar outros fatores importantes, vai corrigir muitas disfunções, e mais à frente poderemos discutir com a reforma administrativa uma readequação desse tamanho, né, dessa fatia de pagamento de impostos, né, do tamanho do Estado. Pois bem, então estávamos avançando nisso, houve um protagonismo da Câmara, que foi a apresentação da PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi. Em paralelo, o Senado começou a discutir a PEC 110, não é, que é, digamos, o filho do deputado Luiz Carlos Raul, do Paraná, né, que são duas reformas que basicamente são bem similares, né, que justamente trata de sair dessa estrutura subjetiva basicamente do ICMS, né, e com outros vinculados ali, e aborda ali a questão do imposto de consumo. Lembrando que tem 3 formas de se relacionar o Estado com a sociedade no quesito tributário, que seria o imposto sobre consumo, sobre renda e sobre patrimônio. Então, a rigor, nós estávamos tratando sobre os impostos de consumo. E aí, lembrando aquela minha passagem da criança, né, há 40 anos atrás, na época o embate era os estados, basicamente, do Nordeste versus São Paulo. Traduzindo isso, era o quê? Era o estado produtor com os estados consumidores. E essa reforma, portanto, se inviabilizou durante todo esse período, porque basicamente você já começava desagradando, portanto, o Estado de São Paulo, que tem uma bancada de 70 parlamentares aqui em Brasília, portanto, isso inviabilizava o desfecho de uma reforma, porque ninguém queria perder um pedaço, né? Ficava aquele puxa do lençol, ninguém queria perder o seu pedaço. E a gente chega num momento de hoje, amigos, onde o próprio Estado de São Paulo, ele acata, ele quer mudar. Né? Mesmo ele, que é um estado produtor, certo? Percebe que é muito mais vantajoso você estar num novo momento, né? Tendo mais eficácia de arrecadação, do que tendo a sensação que está arrecadando mais, onde, na verdade, você fica observando um passivo judicial cada vez se avolumando mais, né? Com números hoje, né? O próprio ministro Paulo Guedes, na semana passada, colocou esse número como 3,5 trilhões de reais que estão hoje no passivo, né, dentro do judiciário. Então, isso, ou seja, praticamente é a refundação do Estado brasileiro. 3,5 trilhões de reais não é pouca coisa, é praticamente uma reinvenção, né? Ou seja, dá para fazer um outro Brasil nessa brincadeira. Então, isso se reflete também na análise que, óbvio, São Paulo, que detém entre essas burocracias uma das melhores do Brasil, você também avaliou, e é muito melhor você ter essa eficácia, sem pontos controversos, certo? Sem estar com barreira alfandegária, sem estar com, né, uma série de penduricalhos que não existe mais nos tempos de hoje, não é? E que a gente consiga, de fato, ter eficácia, ou seja, ter um equilíbrio, não é, nessa estrutura fiscal. Isso evoluiu, não é? Estávamos muito otimistas, inclusive, né, nesse avanço. Criou-se uma comissão mista entre Câmara e Senado. Basicamente, a sensação aqui é como se fosse para acomodar um pouco as vaidades, né, e o protagonismo
do que estava tramitando aqui entre as duas casas, Câmara e Senado. Criou-se, portanto, uma comissão especial mista, né, para harmonizar essas duas propostas e ter, portanto, algo sobre a reforma tributária, e nisso passou-se, né, mais de um ano com as falas do ministro Guedes dizendo: temos uma proposta de reforma tributária. Temos uma reforma de proposta tributária. Sendo que, nisso, surge a pandemia, não é? Em março a coisa ficou um pouco anestesiada, várias situações foram surgindo, retomou-se mais uma vez o apelo, porque se verifica que uma reforma tributária como essa seria uma alavanca fundamental para auxiliar o Brasil nessa retomada de aquecimento da economia, ou seja, na busca de reativar a nossa economia. E aí o ministro Paulo Guedes vem e diz: olha, vou levar minha proposta para o Congresso. Aí foi lá, né, semana retrasada, traz uma proposta de uma parte da reforma. Porque se nós já estávamos tratando de um item, que era os impostos de consumo, não é? Que era um dos 3 pilares, né? Já que você tem renda, patrimônio e consumo, o que a gente estava tratando era sobre os impostos de consumo. Dentro disso, ele tratou exclusivamente das contribuições do governo federal, né? Dizendo ele que isso era para ativar a nossa discussão. Só que aí a gente entra já num problema de caráter burocrático, né? Ao tempo que ele manda essa proposta para, digamos, enriquecer o nosso debate, e dizendo que a completude fica a cargo do Congresso Nacional, tipo, um pouco lavando as mãos ao fim, ele também coloca nessa medida o caráter de urgência, que é um caráter constitucional, e que, na consequência, vai travar a pauta da Câmara dos Deputados em 45 dias. Ou seja, isso quer dizer o seguinte: tem que discutir esse assunto. E da forma como está, todos estamos muito um pouco baqueados, né, no ânimo de ter alguma coisa da reforma tributária aprovada ainda esse ano, porque parece que o assunto está muito quadrado, está muito distante de chegar a algo que consensue, não é, que harmonize, não é, sabemos da dificuldade que é, sabemos, né, de como isso implica em cada um dos setores, né, o que é necessário de acomodações para isso. Não é, obviamente, uma tarefa simples, longe disso, mas está muito mais quadrada do que o viável para se encontrar um entendimento, né, para que se viabilize uma aprovação disso ainda nesse semestre. Não é? Então, ou seja, muitos pontos, né, de tensão nisso aí. Termina que se era o intuito do ministro causar uma discussão para aprofundar a matéria e superar possíveis entraves, termina que acirrou ainda mais. E acirrou mais ainda com o quesito, né, do imposto digital ou seja, um CPMF travestido, que é o que se usualmente tem colocado mais aqui. Por quê? Porque o CPMF virou um palavrão, virou uma palavra que caiu no desgosto popular, ou seja, a população rejeita, né, porque já fica claro que isso não é uma coisa justa, termina penalizando o mais pobre, não avançou-se em algo que consiga superar essas arestas. É tanto que no ano passado o próprio presidente Bolsonaro negou essa tese por 3 vezes, culminando na demissão do professor Marcos Sintra, não é, que insistia um pouco na tese. Eu até entendo os fundamentos de se buscar um imposto desse tipo, que de alguma maneira visa anestesiar ou maquiar um pouco o tamanho da carga tributária brasileira, uma vez que o IBS por si só poderia resultar numa carga tributária entre, sei lá, 25% e 30%, então isso, né, saltaria aos olhos, né? Olha, se paga muito imposto. A verdade é que se paga muito imposto no Brasil mesmo, né? E tem muitas distorções que precisam ser resolvidas, e nós precisamos chegar no século XXI. Estamos vivendo realmente numa estrutura que não conversa mais com o mundo atual, não é?
Então, a gente precisa dar um encaminhamento nisso. Mas hoje a sensação não é muito boa. Eu tinha agendado aqui com a LCA essa live de hoje, mas aqui em paralelo foi convocada também uma reunião da reforma tributária que está acontecendo agora, inclusive com governadores, né? Eu conversei com o relator Aguinaldo Ribeiro e ao final eu volto lá para a reunião, né? Mas o assunto está realmente muito quadrado, né? Estamos num momento, né, de algum desânimo, né? Apesar de toda a esperança aí de tentar construir e entregar, ou seja, eu acho que o momento agora seria de aproveitar essa janela histórica, né, envolto em todas essas situações, e entregar para a população um legado, né, de um avanço nessa estrutura, nessa relação entre Estado e sociedade. O que me fascina mais nisso tudo é a possibilidade da gente ter um novo marco cidadão mesmo no Brasil, porque termina que hoje se paga muito imposto, mas você não percebe. Eu acho que talvez a grande diferença, quando até dá aquela dorzinha no brasileiro que viaja e vai no outro país e diz, o cidadão lá cuida do banco da praça, faz isso, ou seja, esse pertencimento eu acho que surge a partir do momento da consciência do pagador do imposto. A partir do momento que ele vai lá e compra um refrigerante lá no supermercado e o preço é X mais tanto de imposto, ele começa a perceber o quanto que ele está pagando para o Estado brasileiro. E isso hoje a nossa população não percebe, né? Você passa em branco nisso aí, não está enxergando o quanto sai do bolso dele, o custo do Estado, a ineficiência do Estado, né, a falta de foco em quesitos importantes, né, várias questões em relação a isso aí. Deputado, desculpa interrompê-lo. Em relação a essas arestas, né, você disse que ainda existem, que estão atrapalhando a discussão da reforma tributária, quais são as principais? É a estratégia diferenciada do governo e do Rodrigo Maia e de boa parte da Câmara, quer dizer, o governo querendo fazer uma reforma fatiada, e o Rodrigo Maia, e eu acho que boa parte da Câmara também, defendendo a ideia que é melhor fazer tudo de uma vez só. O debate sobre a nova CPMF, é a posição do setor de serviços, né, que está muito resistente como você falou, a explicitação, né, da carga tributária que já existe, que, independentemente do caminho se fatiado ou integral, quer dizer, da CBS ou do IBS, o setor de serviços vai realmente arcar aí com uma majoração de alíquotas dos seus serviços. Enfim, onde está pegando mais? Qual é o principal problema aí no encaminhamento da reforma tributária? Tem vários pontos, Ricardo, mas eu acho que eu vou começar da maneira lato sensu para depois a gente ir tratando dos pontos específicos. Lato sensu, eu vejo o quê? Eu vejo que qualquer medida que envolva um colegiado tão eclético como a Câmara e o Senado, né? Você tem ali deputados de diferentes regiões, de diferentes segmentos onde atuam, de diferentes formações ideológicas e políticas. Então, são ambientes que, para você ter uma aprovação, você precisa de um vetor de força, consensual. Você precisa, pelo menos, ter um bojo que aproxime mais do que afaste. Então, não dá para você dividir em 5 blocos e cada um ir puxando para um lado, que você não vai conseguir avançar. Então, primeiro você precisa buscar, dentro desse ambiente tão diverso, buscar um vetor de força que aglutine, certo? E viabilize a aprovação nesse gênero. Né? E não dá para você fazer isso sem alguma habilidade. Né? Habilidade, eu digo, de construção política, de construção de uma proposta que se abrace como uma proposta de Estado. E essa, talvez, liturgia é praticamente inexistente no governo federal. Não sei se por falta de entendimento do funcionamento das coisas, se por falta de sensibilidade, ou por estilo de cada um, não é? Cada pessoa procede de uma forma,
o que ocorre é o seguinte: dentro das posições onde cada um está imbuído, é importante ter muito cuidado com o que se fala e como se coloca as coisas. O próprio ministro Guedes, que em muitos momentos eu aplaudo e soa como música algumas ideias que ele coloca sobre o Estado brasileiro, ao mesmo tempo, talvez na mesma fala, ele também consegue ativar a metralhadora giratória, sair fustigando, né, vários ânimos, e sair, como eu disse, muitas vezes lavando a mão e se colocando, ou seja, colocando balcões distintos. Então, vamos lá. Uma vez que Câmara e Senado estavam buscando uma sintonia dentro de uma proposta, caberia o governo adentrar nisso, buscar, né, ajustar os pontos do que realmente são factíveis ou não são factíveis, até porque ele é que vai executar essa normativa, mas tentar justamente juntar mais um vetor de força nisso aqui. E não simplesmente criar um apêndice do assunto, certo? Expressar verborragicamente N pensamentos sobre todo tipo de coisa na natureza, certo? E dizer, olha, isso aí é assunto do legislativo, a obrigação é de vocês, se virem. Não pode ser assim, nunca foi assim. Não é no Brasil, é em nenhum país do mundo as coisas não funcionam dessa forma, certo? Até no mundo privado não é dessa forma. Você, cada vez mais, você precisa de alguém, um determinado empreendimento, que consiga liderar as pessoas para uma determinada questão. Então, você tem que exercer capacidade de convencimento, né? Fazer apelo, vai, conversa, supera arestas, né? E enxerga quais são os ganhos essenciais para o Brasil. E nesse movimento você consegue, inclusive, atrair uma porção de gente, até porque, através do convencimento, você vai deixar, inclusive, pessoas em mau lençol. Se quiser só estar jogando para a plateia, termina que isso vai se esvaziando, como foi na reforma da Previdência. Né? Então, nós conseguimos superar, ou seja, amadurecer um debate na reforma da Previdência, graças, né, à arquitetura interna do parlamento. Não foi por habilidade do executivo que conseguimos aquela façanha no ano passado. Então, hoje o que se vê é isso, ou seja, muita falta de habilidade, de senso, né, de sensibilidade para lidar com isso, né? Não dá para simplesmente se colocar em lados opostos desse balcão. Né? Ao mesmo tempo que o Legislativo, por exemplo, levanta a bandeira e hoje tem essa sensibilidade e quer mudar, cabe ao Executivo ponderar as coisas, ajustar isso e levar. Não dá simplesmente para ele ficar olhando para os assuntos, né? Já há contaminação permanente de setores, digamos, conservadores da Receita Federal. Né? Todos sabem como a estrutura, e é por natureza, não estou fazendo juízo de nada, a natureza, né, da Receita Federal tem que ser conservadora mesmo. Imagine, no momento atual, um governador que chama um secretário de Fazenda para discutir o orçamento de 2021. Qual é a projeção de arrecadação? Qual o secretário estadual de Fazenda que vai conseguir dar uma resposta, né, próxima de uma realidade para o governador? Todos estão em maus lençóis, não sabemos como vai se dar. Então, naturalmente, há digamos, uma força, né, conservadora da Receita que, né, entre algo duvidoso e a possibilidade de fazer, né, o conservador ali, que ele sabe que ali dá um resultado de X, ele vai optar por um caminho mais conservador, é natural. Né? Então, nós que estamos enxergando o todo, precisamos colocar esses elementos. Por exemplo, há uma rejeição muito grande como eu falei, o CPMF ou algo parecido com essa sigla. Né? Eu, por exemplo, sou extremamente contrário, exceto se vier um argumento factível e que me convença. Né? Por quê? Talvez para rodar tudo isso, né, para a gente chegar nesse estado modernizante da reforma pretendida, a gente precise ter algumas transições. Cabe ao governo mostrar isso e validar. Olha, se colocar tal artifício é essencial, porque isso é o que vai dar conforto, mas nós
colocamos aqui um compromisso que num prazo de tanto ela automaticamente se exclui, ou vai ter um teto de tal maneira, um gatilho invertido. Enfim, cabe ao governo ponderar quais são as dificuldades de colocar em prática determinada questão. E outras coisas mais. Por exemplo, na semana retrasada também, quando houve aqui a votação do Fundeb, o ministro Paulo Guedes disse, olha, eu não poderia anuir na criação do Fundeb para uma despesa do governo sem eu ter uma fonte de receita, porque senão o mercado iria reagir, né, ia mostrar que o governo não teria responsabilidade, portanto, com o nosso caixa. Por isso, eu estou apontando aqui já uma fonte de receita. E a fonte de receita é o seguinte, existe uma deformidade no Estado brasileiro, que ao longo do tempo foi tomado de assalto por várias classes, né, por vários grupos de interesse, e dentro disso, o Estado hoje financia o filho do rico. Então, ou seja, o rico coloca o filho para estudar na escola de qualidade e consegue reembolso disso do Estado. Então, o Estado está financiando o filho do rico. E, por sua vez, nós precisamos financiar são os pobres. Só com esse Fundeb, inicialmente, 10 milhões de brasileiros seriam afetados diretamente. Então, como a prioridade do Estado é, obviamente, proteger esses mais pobres, a fonte de receita que eu posso linkar aqui é justamente excluindo isso do imposto de renda, portanto, eu vou deixar de isentar o filho do rico para que a gente consiga viabilizar o estudo do filho do pobre. Entendi. Só que o que ele fala de rico, ele está simplesmente falando sobre a classe média brasileira, que é pagador de impostos. Aí vamos para a circunstância dos parlamentares, Ricardo, que vão aprovar uma medida como essa. Se vem numa construção em conjunta, num consenso entre todos os partidos, mostrando que é essencial o Fundeb, e por isso, né, precisou fazer um ajuste na tabela de imposto de renda, né, todo mundo em bloco vai e segue nesse caminho, que aí dá uma certa vacina de argumentação em relação a um assunto como esse. Mas se for avulso, eu, por exemplo, não tenho condições de votar numa medida que retire a isenção, a restituição de imposto de renda do ensino da classe média. Porque quando eu chegar lá em Salvador, o eleitor que votou em mim, porque a vida toda eu defendi que não sou a favor de novos impostos, que não quero aumentar a carga tributária, a vida toda, nesse mesmo discurso que eu venho lhe dando, o cara vai me encontrar lá, o João Roma. Você não disse que era contra isso? Como é que você chega lá, já no começo, já me dá uma punhalada nas costas e retira aqui tanto do meu orçamento familiar, certo? Num Estado que não dá educação de qualidade, que não faz isso, não faz isso, não faz isso, e você vai aqui e sangra? Rico é Paulo Guedes. Eu não, eu sou assalariado. Eu com a minha esposa, tal, dá uma renda de 12 mil por mês, e agora nem o colégio do meu filho eu posso tirar desse imposto de renda? Então, essas coisas é que a pessoa tem que fazer a leitura da conexão do mundo de Brasília com o mundo da base eleitoral de cada parlamentar. Então, um assunto desse, por exemplo, pode ser construído, mas avulso e de qualquer maneira, não é bem assim que a banda toca. Então, de forma solta, certo? Não é palatável para aquele que vai lá julgar uma medida como essa, ou seja, se você vai aprovar uma medida como essa. Então, aos pedacinhos, termina ficando muito quadrado. Num conjunto da obra, e aí eu acho que tem vários elementos, você tem aí pandemia, você tem aí uma retração internacional, você tem uma infinidade de argumentos que podem servir para ponderar e possibilitar, inclusive, questões excepcionais, transitórias, para justamente o Brasil chegar nesse novo momento, ou seja, está junto com os coleguinhas de sala dele, passando para a nova fase, que é o mundo hoje com grande parte de comércio digital, certo? Com novas relações. Então, para isso, a gente precisa estar nessa nova plataforma. Então, se precisa de algum sacrifício para chegar nessa plataforma, é viável, desde que se consiga, né, com todos esses elementos, construir esse entendimento, construir uma viabilidade política. E é essa habilidade que eu vejo hoje está um pouco titubeante por parte do governo federal, ou seja, não estou enxergando, certo, a habilidade necessária
para superar essas arestas. Portanto, no momento, eu não estou muito otimista, certo, com a velocidade desse desfecho. Em 40 dias, eu acho que impossível. Portanto, eu não sei exatamente qual desfecho nós teremos nesse episódio específico que foi encaminhado agora. Ricardo, não estou lhe ouvindo. Eu não estou lhe ouvindo, Ricardo. Não. Se quiser, digite que eu leio. Não estou ouvindo. Sobre o teto de gastos, Ricardo, e aí você vai me guiando também, se eu estiver falando de forma demorada ou curta, você fica à vontade, por favor, para me nortear em relação a tempo. Mas a questão do teto de gastos hoje divide o Congresso, mas termina que eu não estou sentindo essa discussão tão acalorada. Ela divide o Congresso porque, naturalmente, né, nesse ambiente de pandemia que vivemos, algumas ações precisam avançar. Então, até a própria percepção de qual é o papel do Estado, né, na retomada da nossa economia, né, nesse advento de pandemia. Então, isso termina que vai criando, né, discussões sobre uma maior participação do Estado nesse momento. E isso, portanto, divide algumas opiniões, não é? E hoje termina que não é uma discussão que está tão não está tão aquecida na mesa do parlamento e divide opiniões. Da mesma forma, é uma discussão que precisa ser norteada. Porque para você trazer, por exemplo,
algumas anuências para o teto de gastos, para a superação dele, você teria que, obviamente, comprovar também o porquê. É basicamente como se você chegasse para os acionistas de um determinado empreendimento e dissesse: precisamos de um aporte maior, né, precisamos entrar em tal recurso aqui da reserva, tal, e não é simplesmente você mandar a solicitação de uma ordem bancária. Você precisa, no mínimo, fazer um arrazoado e explicar o porquê. Hoje existem algumas discussões, inclusive sobre que atividades seriam essas, né? Algumas ideias interessantes até do ministro Paulo Guedes, mas você não tem isso ainda finalizado, você não tem o desenho disso de forma mais palatável. Então, para se avançar numa matéria como essa, para que isso não soe exclusivamente como um retrocesso das medidas modernizantes, das medidas de reserva, né, de proteção do Estado, para que a gente não entre em dificuldades futuras, é preciso, portanto, haver, né, um conjunto de providências, né, uma pactuação sobre quais premissas estariam fundadas essas exceções. Então, ainda não chegou nesse momento, lembrando que existe, né, e acho que tem talvez muitos empresários, né, pessoas de análise econômica, mas no mundo da política, às vezes, me parece ter um universo paralelo, né, com a atividade empresarial, né? Ou seja, existe um dia a dia aqui em Brasília, né, e nem sempre o assunto, né, que está em primeira tela é o assunto, por exemplo, da demanda do mercado. Por que é que eu digo isso? Né? Porque às vezes surge uma reunião de Rodrigo Maia com fulano e tal. O pessoal vai dizer: devem estar discutindo o teto do gasto, porque isso vai gerar um efeito tal na bolsa e pá. E, na verdade, nem foi tocado naquele assunto. Na verdade, estão discutindo uma composição partidária para estabelecer um procedimento, como será, por exemplo, a sucessão de Rodrigo Maia na Câmara de Deputados. E talvez esse seja o assunto número 1, onde todo mundo no Brasil está discutindo quais as possibilidades e quem são os principais nomes na sucessão de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. Então, ou seja, às vezes as pautas não são exatamente as pautas que estão, né, no dia a dia do mercado. Agora eu estou lhe ouvindo, Ricardo. Pessoal, estou de volta. Desculpe aí a falha, mas estou de volta aqui com áudio e imagem. Eu tive que reiniciar o computador, então eu perdi aqui a fala do deputado sobre a questão do teto, mas vamos tocar para frente. Queria fazer mais uma pergunta, deputado. Você, enfim, passou uma visão assim, crítica em relação à capacidade de articulação do governo e de capacidade do governo de construir os consensos necessários para avanços das reformas. E me parece que uma das peças que também estão falhando nesse sentido é a própria área econômica, o próprio Paulo Guedes, né? Noticiário ontem e hoje, né, está muito coalhado aí de notícias em relação a desgastes de Paulo Guedes, problemas da equipe. Em relação à figura do Paulo Guedes, né, como é que você avalia a imagem do Paulo Guedes hoje no Congresso e especialmente diante dessa parcela aí da Câmara e do Senado, partidos de centro, partidos de centro-direita, que ou apoiam explicitamente o governo Bolsonaro ou apoiam a agenda liberal do Paulo Guedes. O Paulo Guedes hoje tem um respaldo aí político no Congresso ou isso não já se desgastou aí em decorrência desses problemas, de algum desses problemas que você já apontou? Excelente pergunta, Ricardo. E veja que situação. Eu, deputado de primeiro mandato, por formação, né, e pelo que eu enxergo, né, pelo que eu almejo para o Estado brasileiro, eu talvez, até então, tenha sido um dos maiores defensores dessa agenda de Paulo Guedes na Câmara dos Deputados. Um dos maiores defensores.
Eu fui relator da PEC 45, da reforma tributária, da nova lei de responsabilidade fiscal, ou seja, da regra de ouro, eu relatei na CCJ, tratei de N temas, né? Levantei até contraponto aqui, até com vários colegas meus parlamentares, defendendo ferrenhamente essa agenda, a reforma da Previdência, a tributária, a administrativa, né, que eu sou muito entusiasta. Né? Então, por exemplo, eu sou um dos maiores defensores das ideias, mas eu, por exemplo, tenho me bicado, né, nesses últimos 2 meses, tenho me bicado muito com a equipe econômica do governo, porque eu não estou conseguindo sequer ajudar o governo. Não estou conseguindo sequer ajudar o governo. Então, se ele tiver, por exemplo, se existir uma base dele, né, no parlamento para defender uma agenda liberal, certo? Eu não estou no número 2, não, eu estou na primeira fila. E mesmo assim, certo? Eu lhe confesso que hoje eu estou tendo dificuldade de ajudar o governo. E olha que eu caí para ajudar nisso aí antes de qualquer conversa. Não tem história de centrão, centrinho, não tem isso. É por aspiração minha. Eu sou desse jeito, eu defendo isso. Tenho artigo, então... Eu sou testemunha que o João Roma, quando a gente se conheceu, há uns 20 e tantos anos atrás, já tinha, de fato, essa perspectiva liberal econômica muito fundamentada na sua visão de mundo e do Brasil. Obrigado. E é isso mesmo. Então, por exemplo, talvez um filé mignon de apoio no Congresso, que a equipe econômica do governo teria, eu estou no batalhão 01 disso aí. Né? E estou enxergando essa dificuldade de interlocução, né? Dificuldade de interagir, porque é preciso... Né? E tudo, né? Você precisa validar as coisas. Você não pode chegar simplesmente com as coisas postas. Você tem que ter algo permeável nisso aí. Você precisa, pelo menos, dar a sensação à contraparte que você está ouvindo, que está considerando determinadas visões, até porque isso é o que a ciência nos mostra que dá o melhor resultado. A gente precisa, naturalmente, ter esse retorno, né? Trabalhar a coisa em conjunto naturalmente. Então, eu que estou nesse pelotão número 1, hoje estou tendo dificuldade, né, de entendimento com a equipe econômica. Né? Aí você avalia o restante do Congresso Nacional. Então, qual é a base de sustentação do governo na proposta dessa? Certo? O PSL, que era o Partido do Presidente da República, não é mais o Partido do Presidente da República. Tem alguns que também enxergam e defendem as propostas liberais, mas não é mais o Partido do Presidente da República. Então, você faz aí pelo menos um desconto de 50%. Com otimismo. Né? Aí você tem democratas, que acho que mais da metade também, de forma voluntária, defende essas teses. Aí você chega aí para republicanos, PP, né? E aí vai entrando aí nesse mundo do centrão que defende essas coisas, e vai ter uma ala, digamos, mais à esquerda, mas que, como eu lhe disse, que hoje entende que é necessária a reforma, mas que não vai acatar desaforo, certo? Que vai ter que passar o recadinho deles, que vai ter que dar uma beliscada, certo? Que vai ter que cravar uma posição, que vai ter que mostrar que, olha, o meu vai, mas a tinta da minha caneta é rosa. Alguma coisa vai ter disso aí. O meu, eu vou assinar com uma caneta azul, o outro vai assinar com a caneta verde. Né? Então, você precisa ter esse trato. Então, hoje, não está muito. Agora, o que é que mais me preocupa? Não é a percepção de Paulo Guedes perante o Congresso Nacional. Isso pode interferir na aprovação de algumas medidas e tal. Mas o que hoje mais me preocupa é a percepção do papel de Paulo Guedes hoje no governo perante todo o universo, né? Ou seja, de Brasília para fora. Isso me preocupa muito mais. Né? E eu fiquei realmente muito preocupado ontem com as últimas notícias. Não são pessoas que eu conheço. Paulo Weber é um amigo meu de outras datas, desde a época do Fórum da Liberdade.
né? Ele, na época, nem imaginava estar na administração pública, ele é empresário, era lá do Rio Grande do Sul, na época eu já participava de alguns debates sobre isso, e simplesmente se desgostaram. Por quê? Porque aí você vai, trabalha, um camarada que às vezes está até tendo prejuízo pessoal e financeiro para estar, digamos, tentando dar uma contribuição para o Brasil, tentando fazer algo nisso aí, e de repente você se vê frustrado, diz, essa reforma administrativa é só para o próximo ano e tal, isso vai cansando, não é? E eu fico muito preocupado nessas questiúnculos também começarem a ir escanteando o bojo central da agenda de Paulo Guedes, e ele também ir perdendo forças por legitimidade política, né, do próprio governo que ele serve, e perdendo forças também porque com essa falta de habilidade de conquistar alguns degraus, né, dentro do parlamento, isso pode também ir desanimando ele, né? E uma mudança mais profunda nessa área econômica, realmente fico muito preocupado, certo? O intuito que eu estou agora é tentar, de alguma maneira, ver como é possível contribuir para colocar panos quentes nisso aí, de alguma forma harmonizar essas questões todas. Nisso, o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, tem exercido um papel mais amplo na harmonização, né? O Rodrigo Maia, na área econômica especialmente, ele é o principal bastião disso, mas às vezes, né, naturalmente, ele se sente muito incomodado com determinadas posturas do governo, então às vezes há, né, muita colisão, né? Ou seja, ontem até teve uma reunião lá com o Paulo Guedes, foi muito bom isso, mas vez por outra existem colisões aí, né? Então, eu acho que é muito importante nesse momento a gente buscar harmonizar, dar uma acalmada nesse cenário, né, e ter essa interação. Mas eu vejo o Paulo Guedes muito reativo. Ainda vejo o Paulo Guedes muito reativo. Eu realmente, Ricardo, no momento eu fico preocupado com o desdobrar dessas coisas todas, porque num momento internacional como esse, certo? Porque a crise que está ocorrendo aqui não é uma crise do Brasil nem da América Latina, é uma crise global, certo? Então, os outros mercados, antes de estar procurando investimento no Brasil, primeiro vão estar resolvendo seus problemas internos. Então, cada vez mais, qualquer sinalzinho que você der, né, você já tem uma avaliação muito negativa de Brasil em relação à segurança jurídica, né, em relação a todos esses imbróglios. Mas qualquer sinalzinho que você der de falta de estabilidade aqui, isso pode ter uma consequência muito danosa, né, para toda a nossa economia. Então, me preocupa, né, essas questões. Eu ainda, né, não sei de informações mais aprofundadas, certo? Mas preocupa realmente essas baixas, né, essa saída, inclusive saídas voluntárias de pessoas que vão se desanimando, né, porque isso dá um sinal tipo, ó, não vai mais rolar. Então, poxa, é muito ruim, porque a expectativa é muito grande, a expectativa criada era imensa, né, em relação a essas reformas, essa transformação. E hoje a gente vive talvez um dos congressos com o perfil mais reformista dos últimos tempos. A votação recorde lá da reforma da Previdência foi uma grande façanha. Então, hoje você tem, né, como eu falei, aquela janelinha, aquele momento especial na história que a gente poderia estar explorando mais isso, né, isso poderia dar um benefício maior, né, para que o Brasil possa deslanchar, né, e a gente está patinando um pouco nesses recursos. Tá, fazer mais duas perguntas para a gente encerrar. Primeira, você acha que é possível, um pouco na linha do que o Rodrigo Maia falou ontem e tal, do Congresso assumir o protagonismo dessa agenda de reformas, a despeito aí do comportamento meio atrapalhado aí do governo, que você já expôs, a gente já debateu um pouco aqui? Quer dizer, dá para o Congresso tocar por conta própria a agenda de reformas, ou se o governo não ajudar, o negócio não anda? Se depender de Rodrigo Maia, sem dúvida. Ele é muito entusiasta, ele quer muito, né? Ele chegou ao ponto de, quando conversaram sobre sucessão da Câmara, ele dizer que o meu preferido é quem me ajudar na reforma administrativa.
né? Isso é uma declaração muito forte, né? Pela importância que isso tem no universo aqui da política, né? Então, ele é um camarada que hoje ele tem uma percepção do Estado brasileiro e está totalmente a favor e quer muito levar à frente a questão das reformas. Mas a verdade, Ricardo, é que eu não vejo viabilidade, não é, de um assunto de magnitude como esse avançar sem a sintonia com o governo. Não é? Isso não entra em algo plausível, né? Esses assuntos maiores necessariamente, né, precedem, né, da agenda do governo. O governo precisa abraçar isso aí. E o que é danado é o seguinte, que nós sabemos que, pelas falas do ministro Paulo Guedes, o governo quer, mas ele está tendo um problema, tem um problema de caixa de marcha aí, que essa comunicação não tá evoluindo, ou seja, está surgindo aí uma forma reativa de lidar com as coisas que não está sendo construtiva. Então, isso é que me preocupa mais hoje. Bom, e para a última pergunta, você tocou um pouquinho no assunto, em relação à sucessão aí do presidente Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, né? Como é que você está vendo esse processo? Quer dizer, muito provavelmente haverá um candidato direto ou indiretamente apoiado pelo Palácio Planalto, e um candidato de centro um pouco mais independente, né? Alguns nomes já aparecem, mas são ainda especulações. Mas eu queria ver a sua percepção em relação a qual desses blocos, quer dizer, se o bloco do centro mais governista ou o bloco do centro menos conectado ao governo Bolsonaro, qual desses blocos teria mais chances de emplacar um sucessor do Rodrigo Maia? Supondo que, obviamente, a parcela de esquerda, centro-esquerda, não tem chance alguma de eleger um presidente da Câmara. Vamos lá. Naturalmente, né, o Rodrigo Maia é o maior eleitor. E nesse roteiro, né, da sucessão de Câmara e Senado, você tem talvez um episódio que precisa ainda ser definido com clareza para a gente saber exatamente quais são realmente esses blocos. Que hoje não está claro. Coisa muito... há uma mescla muito grande, entendeu, Ricardo? O cenário é muito movediço, né? Inclusive nesses blocos, porque as coisas não são rígidas. A estrutura partidária no Brasil é muito frágil. Então, o cara abre a boca e fala o bloco tal, mas dentro daquele partido você sabe, né, você vai para o quem é quem. Ah, fulano é assim, Beltrano é assim. Cada um é de um jeito. Né? Então, não é tanto, não é como você enxerga, por exemplo, o parlamento britânico resolveu tal coisa, na Alemanha, tal partido agora vai indicar. Não. Aqui no Brasil, a fragilidade partidária é tremenda. Não é? E qual é esse episódio, portanto, que é necessário clarear para que a gente saiba como é que vai dar essa disputa? É a avaliação pelos tribunais, né, se é viável ou não a reeleição no parlamento. Né? O presidente do PTB, o Roberto Jefferson, entrou com um pedido, isso precipitou uma discussão, mas provavelmente nos próximos 30 dias vai se ter clareza, certo, desse pressuposto legal, se é possível ou não a reeleição. Se for possível a reeleição, nós teremos um cenário. Não estou dizendo que é automático, não. Apenas será um cenário. Se não tiver a reeleição, aí você tem um outro cenário. Por quê? Uma casa interfere na outra também. Por quê? Os partidos estão nas duas casas. E muitas vezes você tem que compor, né, de um lado com o outro. E aí, depois disso, é que você entra, né, no fator governo, que em tempos, né, na época que a gente começou aqui, Ricardo,
acho que a força do governo era muito maior do que é hoje, perante uma definição como essa no parlamento. Ou seja, o grau de interferência, há 20 anos atrás, do governo perante uma decisão, como mesa diretora, e por aí vai, era muito maior do que é hoje. E no governo atual, ou seja, já perdeu, acho que 50% do peso na interferência que tinha no início do mandato. Porque o governo que está chegando, certo? A expectativa do poder, as pessoas brincam na política, é muito maior do que o poder. Né? E já no governo em andamento, você já perde um pouco essa sinergia. Né? Mas, enfim, ou seja, para ter clareza, o maior eleitor da Câmara, independente da posição, é o Rodrigo Maia. Tá? Ele tem essa agenda de reformas, ele, apesar desses problemas aí de ataques mútuos aí com o governo Bolsonaro, né, coisa que ele se ressente muito, ele tem sido um excelente presidente para o Executivo, porque ele tem pilotado agendas que são positivas para qualquer governo, né, mas especialmente para esse. Não é? Então, talvez numa situação de bola dividida, acho que seria mais interessante para o governo até a manutenção do status quo do que aventurar numa queda de braço, onde tem chance até de sair derrotado, uma vez que você não tem mais a integridade do PSL, certo? E essa relação com o Centrão é uma relação também fluida, não é? Porque, digamos, dentro do Centrão existem muitos segmentos. Você começa já ali no bojo, você já começa tendo uma discussão, uma cisão entre o Arthur Lira e o Agnaldo Ribeiro. E daí você tem uma infinidade de cisões internas dentro desse mesmo grupo e você não tem um bloco tão coeso, porque aqueles parlamentares que fazem parte daquele grupo não são 100%, não vão seguir 100% aquilo ali. Então, é muito fluida essa discussão. Tem uma máxima na política que diz que quanto menor o eleitorado, quanto menor o colegiado, pior o eleitorado. E disso eles falam que a pior das eleições é a eleição para definir quem é o presidente do Tribunal Superior, que aí são aqueles poucos ali, então é um querendo pegar mais espaço do que o outro. E então, uma decisão como essa, envolvendo políticos, envolvendo toda essa questão, é uma questão muito, muito delicada. E eu acho que para se ter uma clareza maior, para se fazer apostas mais certeiras, precisamos aguardar o pronunciamento da Justiça perante a interpretação de se é viável ou não a reeleição da mesa diretora. Tá certo. Deputado, então, agradeço bastante a sua participação, peço desculpas aqui a quem nos seguiu aí pelos problemas técnicos aqui do nosso call, mas a gente enviará para todos que se inscreveram o áudio e acho que o vídeo também da nossa conversa. Se você, deputado, quiser falar mais alguma coisa a título de fechamento aí da nossa conversa, fique à vontade. Tá? Sei que você tem voltar lá para a reunião na comissão especial, mas, enfim, fique à vontade. De todo modo, foi bastante produtiva essa conversa. Espero que a gente repita um pouco mais para frente, porque certamente outros assuntos aparecerão e teremos bastante a conversar ainda em relação à conversa, reformas e em relação ao governo Bolsonaro e mais para frente, talvez, em relação às próximas eleições de 2022. Ricardo, eu que agradeço, me coloco à disposição para esses temas, sou muito entusiasta das reformas, participamos aquele tempo todo e aquilo ali arraigou-se aí no nosso pensamento, de um Estado que possa ser mais próximo do cidadão e algo que seja mais gerencial, que seja mais simples, que não seja uma coisa tão alijada da realidade do brasileiro. Eu fico à disposição para outros bate-papos como esse.
Fico também à disposição para ser também um canal de interlocução, não é? Às vezes tem temas específicos, então isso também me auxilia na minha atividade como parlamentar aqui, receber algum insight, receber contribuições em discussões, porque são muitos temas e quanto mais a gente pode ter essa possibilidade também de contribuições no sentido, né, de enriquecer esse debate, isso também é importante para mim. Não é? Então, me coloco à disposição de você, dos seus clientes, para que a gente possa atuar né, fazendo esse contraponto, né, tentando evoluir, aprofundar mais em discussões que são muito importantes, que levam muitas consequências. E às vezes eu vejo que, como eu falei aqui, há um distanciamento muito grande, né, do mundo, né, da economia, né, do mundo dos negócios, com o mundo da política. Né? Então essas agendas às vezes precisam de uma certa tradução. Eu me coloco à disposição para tentar colaborar, né, nessa aproximação, nessa integração maior dessas agendas distintas, né, mas que são complementares. E sempre que necessário, né, sem burocracia, pode fazer contato e vamos fazer mais vezes isso, né, e fico à disposição e agradeço a oportunidade. Tá ok, bom, boa quarta-feira, bom resto de semana para todo mundo, até uma próxima oportunidade.